Pelo sinal da Santa Cruz, e vai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Meditação de 8 de janeiro. Meditaremos na fidelidade dos magos à graça que os chama. E veremos que a sua fidelidade é, primeiro, pronta, segundo, generosa, terceiro, fervorosa. Resolução, primeiro, de obedecer com prontidão, generosidade e fervor a todas as inspirações da graça. Segundo, de nos conservarmos muitas vezes mentalmente com os magos diante do presépio, unindo a nossa adoração e o nosso amor à sua adoração e ao seu amor. O nosso ramalhete espiritual será a mesma palavra desses piedosos reis. Nós vimos e viemos. Vidimos et venimus. Mateus 2:2. Adoremos Jesus Cristo enviando do fundo do seu presépio a sua estreita e a sua graça, a sua estrela e a sua graça aos magos. Uma para lhe falar aos olhos, outra para lhes falar ao coração, dar-lhes o conhecimento do fenômeno e atrair-lhes a vontade em seu seguimento. Admiremos a sua fidelidade em responder ao chamamento da graça e proponhamos imitá-los. Primeiro ponto. A fidelidade dos magos foi pronta. Logo que viram a estrela milagrosa, partem sem hesitar, sem diferir, para o dia seguinte, sem dizer iremos. Nós vimos, dizem eles, e viemos. Vidimos et venimus. Postos a caminho, não se afastam nem para a direita nem para a esquerda, não se detêm em nenhuma parte, vão diretamente aonde a graça os chama. Empregamos nós esta prontidão em obedecer às inspirações da graça, aos bons conselhos ou aos bons exemplos que nos são dados? Não diferimos, diferir quer dizer adiar, procrastinar, retardar, atrasar, retardar, não é? Deixar para depois. Não diferimos para outro tempo a emenda dos nossos defeitos, formando projetos para o futuro e não executando nenhum? Não nos detemos no caminho com uma alternativa contínua de Deus e de mal, de conversões e de recaídas? Essa expressão, a palavra alternativa aqui, é do português menos usual, mais clássico. Quer dizer oscilação, variação. Então eu repito a frase. Não nos detemos no caminho com uma alternância, uma variação, uma oscilação contínua entre o bem e o mal, entre conversões e recaídas? Segundo ponto. A fidelidade dos maus foi generosa. Opõem-se à sua partida os maiores obstáculos. Eram reis, se dermos crédito à tradição, como deixam eles então o seu reino? Eram sábios do Oriente, diziam alguns. Como arriscar a sua reputação com um procedimento que o público taxará de loucura? Depois a estrela vai conduzi-los a um país remoto e desconhecido. Quantas fadigas a superar, quantos perigos a correr. Nada detém esses generosos viajantes. Quando se ama e se pertence inteiramente a Deus, anda-se para diante sem tanto discorrer. E esse princípio é muito verdadeiro. É o sursum corda e plus ultra, en avant. Quer dizer,
Vamos adiante. Não recuar, não retroceder, não tergiversar, não hesitar. Põe-se, pois, a caminho e depois de uma longa viagem chegam a Jerusalém. Ali, novo obstáculo, a estrela desaparece. Não é no meio do mundo que se acha a graça que nos guia. Já não sabem, pois, onde achar o Messias que eles buscam. Todavia, não desanimam. Quando não se sabe, consulta-se. Perguntam publicamente e até na corte de Herodes onde está o Messias, rei dos judeus, que é nascido. Ubi est qui natus est rex Judeorum, Mateus 2:2. Que coragem superior a todo respeito humano, ao temor até do monarca desconfiado e cruel que reina em Jerusalém? A esta pergunta, a sinagoga, interrogada por Herodes, responde que Belém é o lugar do seu nascimento. Imediatamente, os magos se dirigem ao lugar que lhes foi indicado e continuam a sua jornada até que hajam encontrado Jesus. Assim obra a alma generosa. Vai para Deus, apesar dos obstáculos. Sabe sofrer privações e incômodos, fazer o seu dever e deixar falar. Quer Deus só e a sua perfeição, e tem em conta de nada tudo mais. É o que se dizia nas nossas fileiras, incondicionalidade. Quer dizer, não fixar condições para servir a Deus. Eu sirvo a Deus se obtiver tal favor. Eu sirvo a Deus se Ele me der um tempo mais para escolher. Eu sirvo a Deus se tiver vontade. Não. A Deus nós devemos dar tudo e depois de dar tudo, reconhecer que foi pouco. Porque tudo devemos ao Redentor. Tudo nos foi dado, nos foi dado. E se nos foi dado, do que nos gloriamos se nosso não é? A fidelidade, terceiro ponto, a fidelidade dos magos foi fervorosa. Quem poderia dizer com que ânimo fizeram esta santa viagem? Como conversavam a respeito da felicidade que os esperava no termo da sua jornada? Como se animavam uns aos outros? Como antecipavam com santos desejos e o momento de se prostrarem diante de Deus recém-nascido? Como, durante o desaparecimento da estrela, conservaram a sua coragem? Então, lembrem todos, a estrela é a guia, a Igreja Católica é a nossa guia. Há momentos em que vemos tudo escuro. O céu fica plúmbeo, tudo brumoso, e parece que nem vemos onde está a verdade. Nesses momentos é a hora de perseverar, perseverar, perseverar. E saber o seguinte, a luz pode ser tênue, pode ser bruxuleante, ela pode ser pequena, mas ela está presente. Deus nunca abandona a sua igreja. A promessa de indefectibilidade é divina. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, devemos ter fé e confiança sempre. O que é confiança? É um estado de espírito, é a fé, o estado de espírito, a adesão à doutrina revelada por Deus e ensinada pela Igreja, alimentada, sustentada por forte convicção. A convicção, nesses momentos, é fundamental. Não vivamos de fogachos, de impulsos, como é que eu diria, propriamente falando, de comichões ou de pruridos. A fé é o obséquio racional. Então, nós
submetemos a inteligência ao que foi ensinado por Deus e revelado pela Igreja. Ainda que não tenhamos consolações sensíveis, perseveramos, não hesitamos, não tergiversamos, não vacilamos e não capitulamos. Bela imagem das almas fervorosas que não se deixam abater pelas provações, que ficam firmes nas trevas e na privação dos gozos sensuais. Quem poderia dizer quanto, tornando a ver a estrela, o seu coração se reanimou e abrasou? Fidestes stella, gavis sunt gaudium manio valde, Mateus 2,19. É assim que recebemos a graça quando a sua luz se nos apresenta? Oh, se soubéssemos apreciá-la, se Cires donum Dei, João 14:10. Finalmente, os nossos bem-aventurados viajantes, reis magos, chegaram ao presépio, onde, longe de sentirem resfriar o seu fervor à vista de um lugar tão pobre, de uma tão pobre mulher, de tão pobres faixas, se sentem penetrados de admiração diante de tanta grandeza humilhada, de tantos esplendores encobertos, de tanta majestade restringida, e se prostram e adoram. Et procidentes adoraverunt. Mateus 2:11. Quantas piedosas reverências encerradas nesta adoração! Quantos respeitos, quanto amor, quanta alegria, quanta admiração, quantos louvores e quantas ofertas! Oh, que belos modelos para nós, nas nossas orações ou diante do Santíssimo Sacramento. Virgem, offerte aurum caritas, et mirram austeratis, et tus desiderium. Ó, ofereceram ouro, incenso e mirra. Ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Não permitais que o inimigo do gênero humano continue a jugular a terra de Santa Cruz. Vencei, esmagai e aniquilai os adversários de Deus, da Igreja e da Pátria. Salve Maria.